Olá, boa tarde, bem-vindos ao programa Nutrindo a Saúde Mental. O meu nome é Amanda Rayala, estou aqui ao lado da minha amiga e da minha companheira. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Amanda Oliveira, eu sou nutricionista e hoje nós estamos aqui com mais um programa Nutrindo a Saúde Mental. Gratidão a todos que estão nos assistindo. Bom, hoje a gente vai falar sobre o tema transtorno de personalidade borderline. Então, a todos que estão nos assistindo, estaremos aqui respondendo as perguntas que Sim. vocês estarão fazendo. A Amanda hoje aqui estará no computador. Isso, lendo as perguntas de vocês. Lendo as perguntas, lendo as mensagens, os comentários. Bom, vamos lá. Antes de a gente começar, esse é um tema que tivemos uma sugestão, né, Amanda? Isso. Um dos telespectadores que nos assiste sugeriu Isso. para a gente estar falando um pouquinho desse transtorno. Como eu sou psicóloga, estou na área da psicologia, acredito que eu vou estar falando um pouquinho mais do que a Amanda na área da nutrição. Sim, é verdade. Mas as perguntas estão abertas aí para vocês fazerem. Eu trouxe algumas anotações e algumas coisas a mais para a gente estar podendo acrescentar. Primeiramente, então, fazer os agradecimentos às pessoas que estão nos assistindo, agradecer sempre o Alan Montoro, presidente da CAPESP, o Sérgio Zicran, o diretor e fundador da CAPESP, por estar disponibilizando esse espaço para nós. Agradecer também ao William Santos, ao Maurício, que está aqui nos bastidores, que nos ajuda, né, Amanda? Com A certeza. estar colocando o programa no ar. Com certeza, gratidão a todos. Bom, falando do transtorno de personalidade borderline, para nós, psicólogos, psiquiatras, enfim, para todos nós da área da saúde, esse transtorno ele é considerado um dos mais graves, Amanda, e desafiadores. Por quê? Porque o transtorno de personalidade borderline, ele é muito confundido. Vou falar de uma forma bem simplícita para que a gente possa estar explicando como que funciona, tá? As pessoas que apresentam esse comportamento borderline, eles são considerados como pensamentos, eu até marquei aqui, fronteiriço. O que é isso? Eles vão em picos. Então, assim, se ele tá num pico, vamos usar a ansiedade. Sim. É um pico lá em cima. Ou pensamentos ruins. Um pico, enfim, tanto imenso quanto Muito baixo. muito baixo. Então, assim, ele vive em constante picos, né? E, bom, vamos lá. Um dos transtornos que a gente sempre fala, não que a gente fala, mas é considerado, é o funcionamento neurótico e o funcionamento psicótico. Ou seja, esses dois transtornos, eles são muito confundidos com o transtorno de personalidade borderline. Quando a gente fala do funcionamento psicótico e o neurótico, a única diferença que tem, uma única diferença, é a testagem da realidade preservada. Ou seja, a pessoa que sofre do transtorno de personalidade borderline, ele tem consciência da realidade. Ou seja, isso é algo preservado. E a gente falou um pouquinho também dessa questão de picos, né, de humor, que é algo que a gente fala também no transtorno de bipolaridade. Então, geralmente, se a gente encontra esse nível de humor desestabilizado, a gente sempre... a gente não, né? As pessoas sempre associam na questão, você tem bipolaridade. Então, o borderline também tem essa questão de humor, né? Sim. E aí, por isso que é tão difícil de ser diagnosticado, acredito eu, né? Sim, é assim. Duas características que a gente usa no transtorno
personalidade borderline, é até um pouquinho de falar. Eu vou ficar usando o termo borderline, porque se eu falar transtorno de personalidade borderline, eu vou acabar me enrolando. Vai rolar a língua. Então, vou ser um pouquinho mais íntima do Sim. transtorno, falando apenas borderline. Então, assim, as duas características principais é a irritabilidade e a impulsividade. Ou seja, quando a gente fala de borderline, a gente sabe que esses são as principais características, as duas principais características, tá? Sim. Amanda, Amanda, né, e as pessoas que estão nos assistindo, eu trouxe um papel não, né? Um livro que chama DSM-5, que fala dos transtornos psicológicos. Sim. Então, assim, para mim estar explicando um pouquinho mais, eu vou estar me baseando nele. Sim. Então, assim, lá apresenta algumas características que acredito que possa estar ajudando mais no entendimento das pessoas. Uhum. Então, eu vou pegar aqui para a gente falar um pouquinho sobre os transtornos. Sim. E aí, vamos desejar boa tarde a todos que estão nos assistindo, a nossa audiência aqui hoje. Sérgio Ozicran, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Douglas, boa tarde, Tatiane, FECACESP, todos participam. FECACESP mandou uma pergunta. Todos os pacientes borderline promovem automotivação? Bom, daqui a pouquinho nós respondemos essa pergunta. Sim. Bom, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho das características e a gente vai falar um pouquinho como funciona, tá? Sim. A primeira tá assim: esforços frenéticos no sentido de evitar um abandono real ou imaginário. Então, assim, esse é o primeiro, tá? Quem sofre do transtorno de personalidade borderline, ele tem esse sentimento de abandono. Ou seja, ele tem esse tipo de sensação. Por exemplo, quando ele se relaciona, vamos falar de um relacionamento amoroso. No término do relacionamento, ele se sente abandonado. Obviamente que é caracterizado um abandono, mas eu vou falar um pouquinho da questão da psicologia. Uhum. Ele acaba fazendo um acompanhamento psicológico. Em determinado momento, ele vai receber uma alta. Sim. Até mesmo quando ele faz um atendimento com o psiquiatra, ele também recebe a alta. Só que para ele sente-se abandonado. Então, ele tem esse sentimento de abandono, mas quando a gente fala de sentimentos com o transtorno de borderline, é algo que é extremo. Então, Sim. é algo impulsivo. Então, assim, ele sente esse sentimento e ele sofre muito por isso, muito. Então, assim, até nós psicólogos, a gente, quando dá alta, a gente tem que fazer um tipo de vamos usar, desvincular de uma forma da qual ele possa entender e não sofrer isso, né? Porque, Sim. querendo ou não, isso vai causar um sofrimento e acaba prejudicando o paciente. E ele acaba tendo aquela explosão de raiva, Uhum. que a explosão de raiva é algo muito comum para quem tem esse tipo de transtorno. Outra característica é um padrão de relacionamento interpessoal estável e intenso. Então, assim, quando a gente fala de relacionamentos interpessoais, é assim, ele tem comportamentos amorosos, sejam eles heterossexuais ou homossexuais. Então, assim, ele acaba confundindo valores da vida. Então, assim, ele não se relaciona com querendo saber o sexo da pessoa. Ele se relaciona com o que a pessoa é. Uhum. E às vezes ele até acaba confundindo, né? Uhum. Porque ele tem os valores de vida, assim como todos nós temos, mas ele acaba se confundindo. Sim. Outra questão também, lembrando, gente, que aqui no DSM-5 são 9 características, mas não é porque você se encaixa em uma delas que a gente vai dizer que você
transtorno de personalidade borderline. Sim, De 9, se você de 9 que temos, se você se encaixar em 5, aí sim a gente pode dizer que é uma preocupação. Mas aqui a gente não está fazendo um diagnóstico, um autodiagnóstico. A gente está passando informações para que vocês possam conhecer também um transtorno aí que está sendo muito desafiador na área da psicologia. Sim, com certeza. Um padrão já falei. Perturbações da identidade, instabilidade acentuada e resistência da autoimagem, ou do sentimento de self. O 4, impulsividade, pelo menos 2 áreas potencializantes prejudiciais à própria pessoa. Ou seja, os exemplos: gastos financeiros, sexo, abuso de substância, direção imprudente, comer compulsivamente. Então, assim, quando a gente fala desse aspecto, são aquelas pessoas que geralmente elas têm uma alimentação compulsiva ou uma gastrite nervosa, esse tipo de transtorno, Amanda, que acredito que você depara, né, no seu consultório, muita dessas pessoas, tá, gente? Não são todas, a gente não pode generalizar. Mas muitas dessas pessoas sofrem desse transtorno de personalidade borderline. E a maioria das pessoas que tem o transtorno de personalidade borderline tem esse tipo de aspecto. Aquela compulsão alimentar impulsiva, a bulimia também, a anorexia. Então, assim, geralmente as pessoas que vão procurar o profissional, ele não chega lá, olha, eu tenho transtorno de personalidade borderline. Ele geralmente não chega com esse diagnóstico. Sim. Mas uma das queixas são a questão, eu tenho uma compulsão alimentar, eu tenho uma bulimia, uma anorexia, enfim. A gente falou um pouquinho desses transtornos lá no início dos nossos programas e às vezes as pessoas elas não aceitam, né? Sim, que verdade. Tem esse tipo de transtorno. Então, para ela procurar um atendimento, seja ela alimentação compulsiva, bulimia, anorexia, até mesmo para ela se diagnosticar é um pouquinho difícil. Sim, é verdade. Vamos lá, continuando. Recorrência do comportamento, gesto ou ameaças suicidas, ou de comportamento automutilante. Então, assim, quando a gente fala do transtorno, muitas pessoas, tá? A gente acaba dizendo que até 60%, aproximadamente 60% das pessoas que têm esse tipo de transtorno, elas acabam tentando o suicídio. E também a automutilação. Eu falei da bulimia e da anorexia, que é um tipo de causas que vai procurar, mas a automutilação também. Quando a gente atende esse tipo de pessoas, por exemplo, há muitos anos atrás, eu li em alguns artigos que a pessoa chegava na clínica e aí a gente geralmente pergunta o motivo de consulta. Se o motivo de consulta era automutilação, já automaticamente ele era caracterizado como transtorno de personalidade borderline. Mas as coisas mudaram, né? Hoje sempre que a gente trabalha com adolescentes, pessoas com início da fase adulta, a gente lida muito com pessoas que acaba causando a automutilação. A automutilação, para quem não sabe, são cortes nos braços, nas pernas, enfim, são os mais comuns. Então, assim, acabam procurando e a gente vê que nem todo mundo que tem automutilação é borderline. Então, a gente acaba não fazendo esse diagnóstico que antigamente era algo recorrente. Tinha automutilação, tinha o transtorno de borderline.
gente tem uma pergunta aqui sobre automutilação. Você quer responder agora ou depois? Pode ser, já que a gente está falando de automutilação. Melhor, né? Então, a FECACESP, todos os pacientes borderline promovem automutilação? Então, foi o que eu acabei de responder, né? Nem todos os pacientes têm comportamento de automutilação. E nem todo paciente que tem acaba fazendo automutilação tem o transtorno de personalidade borderline. Então, assim, como a gente falou, né? Como eu tô lendo o DSM-5, são 9 características. Pode ser que ele esteja 5 e uma das 5 não esteja relacionado à automutilação. Então, pode ser que tenha, mas pode ser que também não tenha, né? Mas é uma coisa muito recorrente, como você mesmo falou, né? Sim. Muitas pessoas têm, assim. A porcentagem é grande, mas não é um critério X. Ela tem que ter Sim. automutilação para ela ter E o que ser levaria diagnosticado ao transtorno. E o que levaria a essa automutilação? Automutilação. Isso, automutilação. Quando a gente fala do transtorno de borderline, a gente falou que ele tem uma autoimagem de si mesmo, assim como o DSM-5 fala. E assim, ele tem uma imagem negativa de si. Entendi. Então, assim, por exemplo, ele se sente uma pessoa maldosa, ele se sente uma pessoa de uma má índole, ele se sente uma pessoa totalmente ruim. Então, para isso, ele precisa ser punido. E a forma de ser punido é de que forma? É se automutilando. Outra questão também, Amanda, da automutilação é que ela acredita que ela não exista. Então, assim, com automutilação, dependendo da automutilação que ela faz, por exemplo, cortando os braços, ela acaba vendo sangue. Sim. E quando ela vê o sangue, ela tem a consciência que sim, ela existe, que ela está vendo sangue, que tem sangue no corpo dela. Entendi. Então, é uma característica também. Claro que não são as únicas, mas é uma das características também. Uma importante também é, por exemplo, vamos falar de um evento. Temos um evento no final de semana. Sim. Aí nós ficamos ansiosa, mas é uma ansiedade leve, que tem um evento aí. E a pessoa que sofre do transtorno de personalidade borderline, ela também tem essa ansiedade. Só que essa ansiedade acaba sendo fora do normal. Entendi. E assim, é um pico extremo. Essa ansiedade, ela não acaba fugindo do controle dela. Então, qual o comportamento que ela acaba utilizando para aliviar? A automutilação. Então, assim, ela tem esse pensamento que, acabando diferenciando o pensamento para o comportamento de autopunição, né? Porque a automutilação, querendo ou não, está associado, ela acaba aliviando esses sintomas. Quer dizer, estresse, ela tem ansiedade. Ela tem essa percepção, não que isso aconteça. Então, com essa automutilação, ela acaba sendo castigada, né? A gente sempre fala que é uma crença evitativa. Outro critério também é instabilidade afetiva, devido a uma acentuação reatividade do humor. Exemplos, episódios de intensa disforia, que é o que eu falei, né? Que eu acabei de falar, que é aqueles episódios que tá no extremo. Então, isso é algo comum. E já que a gente está falando desses sentimentos, uma diferença do transtorno de personalidade borderline e da bipolaridade é que o transtorno de borderline, esses episódios, ele acontece recorrente. Por exemplo, do mesmo jeito que a gente tá com
uma sensação explosiva de nervoso, que acaba agredindo as pessoas, porque isso é algo recorrente e não é um desejo dela, é o nível que ela acaba se encontrando, ela pode estar numa euforia. Então, assim, isso é uma característica borderline. Agora, a bipolaridade não. A bipolaridade, ela acaba sendo semanal. Então, assim, ela não muda diversas vezes no mesmo dia. Entendi. Pode ser que sim, mas é mais recorrente a questão borderline. Gente, as pessoas que estão nos assistindo, por favor, não é porque você tem uma constante mudança de humor diária que você seja... possua o transtorno. Isso, gente, por favor, pelo amor de Deus. Até porque no momento em que vivemos, isso eu acho que acredito que seja bem frequente também, né? A nossa oscilação de humor. A gente, aqui a sexta, tá falando, né? Duradouro de algumas horas e apenas raramente mais de alguns dias. Tá? Então, gente, vamos com calma. Outro critério também é o sentimento crônico de vazio. Então, assim, Amanda, ela sente esse sentimento que a gente utiliza como pensamentos negativos, né? Porque ninguém gosta de sentir esse vazio. Sim. Mas esse vazio não é um dia, não é o outro, é frequente. Todos os dias ela sente esse sentimento de vazio. Sim. Raiva inadequada e intensa, ou dificuldade em controlar a raiva. Exemplos: demonstração frequente de irritação, raiva constante, lutas corporais recorrentes. Foi o que a gente acabou de falar, né? Acaba chegando ao extremo, lutas corporais, porque a raiva foge do controle e acaba até tendo comportamentos que as pessoas acabam até se assustando, né? Porque a explosão de raiva, ela é algo muito, mas muito intensa. E depois, né, de todo esse episódio que ela acaba tendo, ela acaba sentindo posteriormente aquele sentimento de culpa. Sim. Que eu havia dito anteriormente. Aí acaba tendo o sentimento de culpa. Como que ela vai aliviar esse sentimento? Com a automutilação novamente. Por quê? Porque aquele sentimento de culpa, ele é imenso, quer dizer, intenso, assim como todos os outros sentimentos que eu havia dito, e ela precisa relaxar. Então, ela acaba fazendo o quê? Acaba fazendo a automutilação. O nono e último, descrito aqui no DSM-5, ideação paranoide, transitória e relacionada ao estresse ou graves sintomas dissociativos. Então, assim, gente, nós relatamos aqui 9, tá? Mas não é porque você tem um dos critérios que você é diagnosticado, tá? Se você tiver 5, aí a gente já pode dizer que é importante estar procurando um profissional, tá? Sim. Não se autodiagnóstico, porque aqui esse não é o nosso objetivo, tá? Verdade. O objetivo é somente passar informação. E voltando aqui com os comentários, o William dos Santos nos desejando boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E a Erika Von tá desejando para nós parabéns. Gratidão. Bom, se a gente fosse falar aqui de todos os critérios borderline, claro que a gente iria passar aqui a tarde toda. Sim. Porque quando a gente lê, a gente estuda, a gente é especialista nessa área. Claro que não é a minha especialidade, mas como psicóloga a gente acaba atendendo alguns pacientes com esse tipo de transtorno, então a gente precisa entender um pouquinho mais. Sim. Mas quando a gente acaba lendo, né, tendo a literatura ao nosso favor, a gente acaba encontrando diversas formas. Mas quando a gente fala da terapia cognitiva comportamental, que é a minha especialidade, eu peguei 3 conceitualizações. Então, eu vou falar um pouquinho de 3
E aí, conforme forem as dúvidas surgindo, vocês podem estar perguntando, mas a gente está disponíveis todos os dias na Rádio Alcapesp. Então, assim, o vídeo fica gravado, vocês podem estar assistindo novamente, fazendo os comentários. A gente também está no canal do YouTube. Isso. Aproveitando que a gente está falando do YouTube, quer fazer o merchan aí do nosso canal? Claro, sempre. Então, nós estamos no YouTube, como a Amanda Rayala já havia dito. O nome do nosso programa lá, o nome do nosso canal, na verdade, lá no YouTube é Nutrindo a Saúde Mental também. Lá nós postamos todos os vídeos aqui da Acapesp e também alguns vídeos individuais nossos ou com outros temas. Então, fiquem ligados, entrem, se inscrevam, deixem seu like, comentem, compartilhem. E as dúvidas sempre colocando nos comentários, ou também a gente pode encontrar nós tanto no WhatsApp, que a gente vai passar o nosso contato aqui no final, no Instagram. ou no Instagram, no Facebook, enfim. Meios de comunicação conosco tem vários. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre a conceitualização cognitiva comportamental para a gente não passar muito do nosso horário, estender aqui. Sim. A primeira é a visão dialética comportamental de Linnean. Então, como eu mesmo falei, né, da disfunção da regularização do humor, ela seja tanto intensa ou não. Essa conceitualização, ela acaba dizendo que o transtorno de personalidade borderline é inata, ou seja, fusão, né? E assim, só que também ele não fala apenas da questão inata, da genética. Ele também fala do ambientes invalidantes. É interessante falar aqui, Amanda, que muitos adolescentes, eles acabam habitando nesse ambiente invalidante. Para quem não sabe o que é um ambiente invalidante, é um ambiente do qual você está, que você não tem voz ativa. Quando a gente diz voz ativa, não é que a pessoa acaba mandando, mas, por exemplo, que ela tem... as pessoas dão importância para o que ela fala, para o que ela pensa. Assim, ela tem uma voz, vamos dizer, ativa, né? As pessoas acabam acatando algumas coisas que ela fala. Não que ela é como se fosse nada. E muitos adolescentes acabam se queixando desse tipo de coisa. É claro que não é porque um adolescente chega no consultório e eu observo que ele está num ambiente invalidativo que eu vou falar, nossa, ele tem transtorno de personalidade. Sim. Mas nós que temos adolescente em casa ou conhece algum adolescente, dá esse tipo de importância aí para as nossas adolescentes. Muito importante isso. E as pessoas, né? Eu vou falar pessoas, não vou falar adolescentes, porque não é só adolescentes que vivem em ambientes nesse tipo de ambiente, adultos também, idosos, né? Sim. Crianças. Sim. E eles acabam fazendo o quê? Eles acabam criando uma crença de desamor. Ou seja, eles acreditam que não que não são amados. Não é merecedor de amor. Então acaba criando assim, não só o transtorno de personalidade borderline, mas imagina uma pessoa que ela acredita, né, tem essa crença que não é merecedora de amor. Então é importante a gente estar pensando bastante essas coisas. Sim. A segunda conceitualização é do Aaron Beck, que ele mescla as crenças centrais, que foi o que eu acabei de falar agora, né? Que são essas crenças centrais de desamor, desvalor, por ter essa questão de não ser merecedor de amor. Aí eu coloquei aqui 3 suposições chaves básicas. O que são essas 3 suposições chaves básicas? São formas como ele pensa. São 3 pensamentos aqui que eu coloquei. Por exemplo,
O mundo é perigoso e malevolente. Foi o que a gente acabou de falar, né? Eles têm Sim. esses pensamentos ruins e acabam fugindo para punição. Uhum. Outro também, eu sou incapaz e vulnerável. Então, assim, são pensamentos que a gente lê, a gente ouve, que a gente fala, nossa, como uma pessoa pode pensar dessa forma? Mas, gente, é um transtorno, é algo realmente que a gente tem que dar valor, porque é um transtorno muito caracterizado como muito grave. Uhum. Outro também pensamento, eu sou inerentemente inaceitável. Então, assim, ele acaba apresentando comportamentos de hipervigilância e desconfiança interpessoal. Pensamento dicotômico, combinação paradoxal de suposições paranoides e dependentes. Então, é importante a gente estar sempre não avaliando, né? Porque a gente não tem esse tipo de... A gente, assim, né? As pessoas que não tem uma formação, uma especialização, ficar rotulando ninguém, mas são pensamentos que a gente tem que ter uma possível atenção. Isso Sim. mesmo, Amanda. A Amanda aqui tá me ajudando com as palavras. Outra conceitualização também é o modo de esquema de Jung. Pensamentos, sentimentos e comportamentos que criam um conjunto de esquemas adaptativos e desadaptativos. O que seja, pensamentos, sentimentos e comportamentos é um conjunto, tá? Seja eles desadaptativos ou adaptativos. Quando a gente fala de desadaptativos, é o que a gente encontra nos pensamentos da pessoa que sofre o transtorno de personalidade borderline. Sejam eles esses que eu acabei de falar, tá? Esses 3 que eu acabei de falar, por exemplo, ele tem um pensamento irreal, que não existe, foge da realidade, mas ele tem aquela confiança de que realmente é. Por exemplo, a gente não pode generalizar, mas vamos supor que uma pessoa que sofre desse transtorno, ela tenha sido abusada. Uhum. Ela tem esse sentimento de uma criança tanto abusada quanto abandonada, independente se ela tenha sofrido ou não esse abuso. Então, assim, imagina uma criança abandonada na rua. Como que ela vai estar se sentindo vulnerável, como que ela vai estar se sentindo todos aqueles sentimentos. A pessoa, quando ela se coloca nesse papel, ela acaba sentindo esse mesmo sentimento. Uhum. Então, por exemplo, nós, seres humanos, a gente acaba tendo papéis, né? Vamos usar esse termo papéis. Por exemplo, hoje eu aqui sou Amanda, apresentadora. Lá na minha casa eu sou Amanda, sua filha. No meu trabalho eu sou Amanda profissional. Então, assim, em cada local diferente que eu esteja habitando, eu sou uma pessoa diferenciada, né? Assim como você. Você aqui é Amanda apresentadora, na sua casa, enfim, no seu trabalho. Cada local que a gente se encontra, a gente vai exercer um papel exercer diferente, um papel diferente. A pessoa que sofre desse transtorno, não. Então, assim, ela se sente vamos usar criança abandonada ou abusada, que é o termo que a psicologia usa. Aí ela também, ela foge, não que ela foge, ela muda, né? Aí ela muda para um outro pensamento que são pais punitivos. Ou seja, nós temos os nossos pais, né? Em algum momento eles nos puniram, por algum momento que a gente tenha cometido algo errado na nossa vida,
ou porque é algo comum, né, para nós Sim. criar nossa educação. Verdade. Então, assim, esse momento que o pai ou a mãe ou o responsável, enfim, aquele que nos criam, tenha nos punido, ele registra esse momento, tudo que ele pensou, tudo que ele sentiu, comportamento, ele acaba internalizando. Então, assim, em momentos que... em outros momentos, ele acaba trazendo isso à tona. Sim. Então, ele acaba sentindo esse pensamento, que foi o que eu falei, que não é digno de amor. Uhum. E a pessoa, né, que sofre esse transtorno de personalidade borderline, ele vai tendo esses pensamentos voltando à sua mente, quer dizer, nunca deixa de existir, né? Sim. Mas ele vai retornando à nossa mente em momentos comuns, entendeu? Não tem que ter um momento desagradável para esses pensamentos virem. Aí também tem a criança zangada. Que é que é outro pensamento que a gente falou, né? Daquela tensão impulsiva. É uma criança, uma criança não, né? Uma pessoa impulsiva, né? Que não tem controle dos sentimentos. Sejam eles sentimentos positivos quanto sentimentos negativos. As pessoas que estão nos assistindo, que estão ouvindo a gente falar aqui do transtorno de personalidade borderline, a gente só está dando uma pincelada, deixar bem claro, com certeza. para que a gente não possa falar muitas coisas, né, não detalhar, não é uma aula aqui. Isso. É apenas passando alguns conhecimentos. E também tem um modo protetor desligado. O que é isso, Amanda? Uma pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline, ele tem muita dificuldade em viver no meio. Então, assim, ele tem dificuldade interpessoal, tem no relacionamento pessoal, tem no âmbito acadêmico, ou no âmbito familiar, ou seja, em diversos âmbitos. Então, ele acaba fazendo o quê? O desligamento. Sim. Então, ele pede demissão do serviço, então ele desiste de um curso, de uma faculdade, de uma escola, enfim. Então, ele acaba fazendo o quê? Se autopunindo. Ele prefere evitar e ele acaba desistindo. Então, assim, muitas pessoas acabam tendo esse tipo de comportamento e não sabem que existe esse tipo de transtorno. É verdade. E acaba fazendo o quê? Abandonando tudo. E acaba vivendo um sofrimento intenso por não ter essa consciência. E só que também, né, como todas as coisas, não tem só as coisas negativas. Tem as coisas positivas também. Tem um pensamento que a gente chama de adulto sábio. O que é? Quando a pessoa que sofre esse transtorno, ela vai num consultório procurar uma psicoterapia, a gente utiliza esse pensamento do adulto sábio. Por quê? Porque a gente acaba sabendo lidar com esses diversos momentos. Por exemplo, os pacientes punitivos. A gente acaba criando formas de lidar com esse tipo de sentimento e de pensamento e de comportamento. Então, assim, a gente utiliza para cuidar da criança que a gente diz abandonada, abusada, esses pais punitivos, essa questão da impulsividade que a gente falou, a gente acaba criando de formas dando limites, né? Sim. Então, assim, a gente usa esse meio para a gente poder estar controlando comportamentos que acabam sendo desagradáveis no transtorno, né? Sim. E como eu falei, Amanda, é um transtorno muito grave. Quando a gente atua num âmbito de pessoas que acabam tendo transtorno psiquiátrico, o transtorno de personalidade borderline, ele é muito, vamos dizer,
me fugiu a palavra. Ele é muito, como que eu posso dizer? Quando a gente vai num ambiente desse, a gente encontra muitas pessoas Com facilidade? um número, vamos dizer, grande. Não Sim. grande, mas considerável. Uhum. Acabam tendo esse tipo de transtorno impulsivo, né? Que acaba agredindo, acaba falando coisas indevidas e acabam até não sendo compreendidas, né? Sim. E acabam tendo esse tipo de tratamento que é inadequado, né? É porque foi o que você disse, né? Eles são muito... como se diz? Eles são... Pode ter, por exemplo, transtorno de personalidade, outro transtorno de personalidade e ser confundido com esse. Então acaba que o tratamento acaba sendo falho, com outro, né? Às vezes a pessoa tem um transtorno de personalidade borderline, que ele deve ser diagnosticado de forma correta e tratado de uma forma correta, né? Porque o transtorno de personalidade borderline, ele não só é tratado com a psicoterapia. Claro que a psicoterapia é fundamental, mas a questão medicamentosa também. Sim. Porque a gente precisa desse auxílio. Então, às vezes, ele acaba tomando uma medicação inadequada, sendo diagnosticada de uma forma incorreta e acaba vivendo a vida aí um sofrimento constante por não ter esse conhecimento de outras formas, né? Porque não tem conhecimento, mesmo, né? acaba sendo rotulado e acaba vivendo achando que tem isso ou aquilo e acaba nunca procurando um profissional, nunca tomando medicamentos corretos. Sim. A psicoterapia, claro que quando ela entra num consultório, obviamente que o psicólogo ele vai saber tratar da forma adequada, mas quando não, acaba fazendo um tratamento e... completamente inadequado. Fora do que seria adequado, né? Nós temos mais uma pergunta da Tatiane Furlani. Amanda, em qual faixa etária já consegue se observar essa síndrome no indivíduo? Bom, primeiramente um beijo, Tati. Um beijo. Gratidão. Não tem uma faixa etária específica, né? Sim. A gente falou de algumas características e não tem uma faixa etária e também não tem um sexo, ou seja, seja ela homem ou mulher, a gente não diz que são mais em homens e nem em mulheres. Mas, e a idade também, independente da idade, a gente pode estar fazendo esse diagnóstico. E uma coisa falando de idade, né? Eu vi um estudo que a idade tem uma atenuação de suas características adaptativas com a idade. Tempo assim de vida tem uma atenuação. Bom, o nosso tempo já está esgotando. Eu queria mandar um beijo aqui especial pro Douglas da Mato, hoje é aniversário dele. Olha, hoje ele está beijo. 30. Parabéns. Então, meus parabéns aqui, gratidão por estar sempre nos assistindo. Gratidão. E qualquer dúvida, qualquer sugestão aí, pessoal, que vocês tenham referente à questão do transtorno de personalidade borderline, deixa aqui nos comentários. Isso. Vocês podem estar aqui comentando que a gente vai falando um pouquinho. Eu espero que eu tenha tirado e suprindo algumas dúvidas que a nossa telespectadora aqui pediu pra gente falar um pouquinho dessa síndrome. É síndrome, né? Caracterizado como síndrome. É um transtorno de personalidade. Olha eu aqui borderline. Mudando aqui. Que a gente possa ter tirado as dúvidas, né? Sim, com certeza. E vamos deixar os nossos contatos também nas nossas redes sociais para finalizar o programa. Bom, como a gente falou, né? Nosso programa é no YouTube, que vocês vão se inscrever. Isso, com certeza. E a gente também tá no Instagram. Eu estou como Amanda Rayala. Também no Facebook como Amanda Rayala. E o meu WhatsApp eu vou estar disponibilizando para vocês, tá? Que é 11 99194 5667. Que vocês podem estar perguntando, vocês podem estar sugerindo
E pedir aqui pro pessoal que tá sempre nos assistindo, tá sugerindo alguns temas, né? Sim. Que eu acho importante a gente estar falando. Sim, é verdade. E os seus contatos, Amanda? Os meus contatos do Instagram, vocês me encontram lá como Amanda Nutri, com Y no final. E no Facebook como Amanda Oliveira Nutri, também com Y no final. Também vou deixar o meu WhatsApp, que é 960 33 novamente, 70. Quem quiser sanar alguma dúvida, pode estar comentando tanto no Facebook quanto no Instagram, ou também me mandando uma mensagem no WhatsApp, que eu irei responder a todos. E é bacana lembrar também, Amanda, que caso algum de vocês que estejam nos assistindo queira estar participando do nosso programa, a gente está sempre aqui de portas abertas. Com certeza. Realizando o convite, né? Fica aqui estendido para vocês. Com certeza. E é isso que eu tenho para dizer. E até próximo programa. Nutrindo a Saúde Mental. Nutrindo a Saúde Mental. Às 14 horas. Isso. Então até semana que vem, gente. Até. Tchau, tchau. Beijos, tchau.